E aí, beleza? Tudo começou numa ilha nórdica, num vilarejo bem antigo. Mas mesmo sendo tão velho, todas as casas são novas. Lá tem atividades como em qualquer outro vilarejo, mas em uma coisa são diferentes. As pragas não são ratos ou baratas, são dragões. Mas como eram vikings, machos e peludos, eles encaravam os dragões. Quem conta tudo isso é o Soluço, um garoto da ilha. A gente também conheceu o Estoico, que era o chefe da tribo. Um viking tão macho e peludo que dizem que, quando bebê, ele arrancou a cabeça de um dragão. Também conhecemos o Bocão, que era super rude e foi aprendiz do Estoico desde pequeno. Tinha ainda o Perna de Peixe, os gêmeos Cabeça Dura e Cabeça Quente, e a encantadora Astrid. O maior sonho do Soluço era fazer algo arriscado. Ele só passava armas para os soldados vikings, mas queria mais. Então pediu ao Bocão para deixar ele matar um dragão, porque aí a percepção de todos sobre ele mudaria, principalmente da Astrid, que ele queria impressionar. Soluço estava bem apaixonado por ela, mas Soluço era bem pequeno e meio desajeitado. Mesmo assim, ele não queria desistir e acabou criando uma arma para matar dragões. E naquela noite, durante o ataque, ele conseguiu acertar um dragão, o mais poderoso de todos, o Fúria da Noite. Mas ninguém viu. O problema foi que outro dragão veio atacar o Soluço, mas Estoico, que também era pai do Soluço, salvou ele. Seu pai ficou bravo e disse que ele nunca seria um caçador de dragões, não importa o quanto tentasse. Todo mundo zoava o Soluço e ninguém acreditava que ele tinha matado um Fúria da Noite. O Bocão tentou convencer Estoico a deixar o Soluço treinar com eles, porque ele sabia que não poderia proteger o filho para sempre. Mas Estoico não estava convencido. No dia seguinte, Soluço encontra o dragão que tinha acertado. Ele se sente feliz, achando que agora todos acreditariam nele e ele ganharia o respeito do pai. Assim, ele se preparou para matar o dragão, mas se arrependeu. Em vez disso, ele soltou a fera. O dragão se aproximou e deu um baita susto no Soluço, mas não fez nada. Depois disso, Soluço tentou falar com o pai e contar o que aconteceu, mas Estoico já disse que ele deveria começar a treinar para matar dragões. O problema é que agora Soluço não queria mais fazer isso, então tentou explicar para o pai, mas ele não deu atenção. Estoico saiu numa missão para encontrar o ninho dos dragões e liderar o combate. Entre os estudantes que treinavam estavam Soluço, Astrid, os gêmeos Perna de Peixe e Bocão. Bocão soltou o primeiro dragão e os garotos tinham que enfrentá-lo e aprender a sobreviver. No final só sobraram Soluço e o dragão. A fera quase matou Soluço, mas Bocão impediu. Ele ensinou aos outros que um dragão sempre ataca para matar. Soluço percebeu que o Fúria da Noite tinha algo estranho. Faltava uma parte da cauda, o que o impedia de voar. Descobrir isso despertou a curiosidade do Soluço, que começou a pesquisar sobre o dragão, mas quase não encontrou informações. Diziam que a única saída para salvar sua vida era se esconder dele. Soluço tentou conseguir mais informações durante o treino, mas não obteve nada. Ele voltou a procurar o Fúria da Noite e dessa vez ofereceu comida para ele, um peixe. O dragão viu, se aproximou e depois de Soluço soltar a faca, aceitou o alimento. Parecia que ele não tinha dentes, mas depois os mostrou. Por isso, Soluço começou a chamar o dragão de Banguela. Depois, o Fúria da Noite se aproximou e vomitou o peixe que tinha comido. Aos poucos, Fúria da Noite começou a imitar o que Soluço fazia e até deixou Soluço tocar nele. Aquela noite, Soluço estava com seus colegas de treino e escutou Bocão falando sobre um dragão que não podia voar. O dragão estava praticamente morto, já que não podia escapar. Então Soluço decidiu construir uma prótese, já que a cauda do dragão estava faltando uma parte. Depois de fazer a prótese, Soluço e Banguela começaram a se entender mais, trocando comida, como peixes e enguias, embora Banguela não gostasse muito dessas últimas. Enquanto Soluço colocava a prótese, Banguela começou a voar com a ajuda do Soluço, que mexia na prótese para ela funcionar direitinho. Mais tarde, durante outro treino, nenhum dos garotos conseguiu controlar o dragão, mas Soluço, com a ajuda de uma enguia, conseguiu surpreender a todos. Além disso, ele pensava em fazer melhorias na prótese do Banguela para que ele pudesse voar melhor. Durante esses testes, Soluço descobriu que dragões adoram grama, e isso foi algo que ele usou no treinamento seguinte para controlar um dragão. Essa habilidade de dominar dragões fez com que Soluço ganhasse o respeito de seus colegas de treino. Outra coisa que ele aprendeu com Banguela é que o dragão adora carinho, e ele usou isso no próximo
no treino. Mesmo que a Astrid não gostasse, Soluço virou o melhor aluno. O pai do Soluço, Stoico, voltou da missão sem sucesso, mas todo o vilarejo estava feliz com a mudança do Soluço, já que ele tinha muito talento com dragões. Enquanto isso, Soluço continuava treinando com Banguela até conseguir voar perfeitamente, conhecendo outros dragões e aprendendo sobre eles. Foi assim que ele percebeu que tudo que o vilarejo sabia sobre dragões estava errado. Se você soubesse como tratá-los, eles não eram perigosos, na verdade, podiam ser até fofos. Um dia, depois de revelar que soube que Soluço era uma celebridade no vilarejo graças à habilidade com dragões, Stoico deu um capacete para ele usar no desafio de dragões. Essa era a oportunidade perfeita para Soluço e o pai se conectarem, mas não deu muito certo. No dia seguinte, restava apenas um competidor e Soluço enfrentaria um dragão. Astrid estava concentrada e queria ganhar, mas Soluço conseguiu domar o dragão apenas com algumas carícias. Ele se tornou o vencedor com a opção de matar o dragão. Stoico ficou bravo e exigiu que Soluço fizesse isso, mas, obviamente, Soluço não queria fazer algo assim. Então, ele foi atrás do Banguela, sendo surpreendido por Astrid, irritada, que o seguiu até lá. Ao encontrá-lo, Astrid viu e se assustou, correndo para contar a todos, mas Banguela a alcançou e a levou para dar uma volta, explicando tudo. O passeio foi maravilhoso e Astrid e Soluço ficaram bem próximos. De repente, vários dragões apareceram e Banguela decidiu segui-los. Cada dragão carregava uma presa e eles foram para um tipo de colmeia, onde deixaram as presas para um enorme dragão. Era como se ele fosse a rainha e os outros eram trabalhadores. Rapidamente, Soluço falou para Banguela que precisavam sair dali e eles foram para um lugar seguro. Astrid queria contar ao pai do Soluço sobre o ninho, mas Soluço pediu que ela esperasse porque isso poderia colocar Banguela em perigo. Astrid aceitou e acabou beijando o Soluço, chamando-o de seu amor. No dia seguinte, era hora de enfrentar o dragão. Stoico estava orgulhoso, achando que o filho finalmente se tornaria um viking. Soluço pediu que Astrid cuidasse de Banguela se algo desse errado, e ela aceitou. Quando o dragão apareceu, Soluço decidiu largar todas as suas armas até o capacete para mostrar que ele não era um viking e que tudo que sabiam sobre dragões estava errado. Mas Stoico interrompeu e fez barulho, assustando o dragão, que começou a atacar. Banguela, de onde estava, viu Soluço em perigo e foi ajudá-lo. Ao chegar, Banguela enfrentou o dragão e protegeu Soluço, mas, ao verem que era um fúria da noite, os vikings tentaram atacar. Banguela defendeu Soluço e quase matou Stoico, mas a pedido de Soluço não fez isso. Mesmo assim, os vikings capturaram Banguela e o prenderam. Stoico brigou com Soluço e disse que ele não era mais um deles, que não era digno de ser viking. Depois disso, Stoico partiu com os vikings para o ninho, levando Banguela. Soluço viu que tudo seria melhor se tivesse matado o dragão desde o começo, mas Astrid o confortou. Ela disse que se ele não fez isso foi por alguma razão, e Soluço confessou que se identificou com o dragão, pois viu nele seu próprio medo. Decidiram então resgatar Banguela. Astrid e Soluço foram atrás dos vikings. Chegando no ninho, os vikings já estavam lutando. Soluço e Astrid domaram alguns dragões, e cada um de seus amigos pegou um para voar. Os vikings atacavam o ninho, fazendo os dragões fugirem, mas, de repente, o lugar começou a desmoronar e um enorme dragão emergiu, começando a atacar todos. Os vikings começaram a enfrentar a besta, mas de repente apareceram os garotos, cada um montado em um dragão. Soluço os guiou para distraírem a fera, enquanto ele ia soltar Banguela. Banguela acabou caindo no mar, e Soluço foi atrás para ajudá-lo, mas quase morreu afogado. Foi Stoico quem o salvou e em seguida voltou para desamarrar Banguela. Com o dragão livre, Stoico aproveitou para pedir desculpas ao filho e dizer que estava orgulhoso dele. Depois disso, eles enfrentaram a fera, fazendo com que ela subisse e os perseguisse. Eles levaram o dragão para bem alto, até desaparecerem entre as nuvens, e depois começaram a descer. Durante o confronto, as asas de Banguela pegaram fogo por causa da prótese, mas ele continuou. O dragão gigante abriu a boca e Banguela soltou fogo dentro dela, fazendo-o cair e ser destruído, mas durante a queda, a cauda do dragão gigante bateu em Banguela e ele pegou fogo tentando salvar Soluço. Depois de tudo se acalmar, Stoico procurou pelo filho, mas só encontrou Banguela ferido. Mesmo assim, ele havia conseguido salvar Soluço. Stoico agradeceu
a Banguela por salvar o filho. De volta para casa, Soluço acorda e percebe que perdeu um pé. Agora tem uma prótese. Banguela ajuda Soluço a sair da casa e lá fora, todos os vikings voavam com seus dragões. Ele encontra Astrid e eles se beijam na frente de todos. Vendo tudo isso, Soluço percebe que aquele vilarejo antes sem graça agora tinha animais de estimação extraordinários, dragões. Tudo continua 5 anos depois dos últimos acontecimentos. Nessa época, a ilha de Berk já estava mais acostumada com os dragões. Até faziam corridas de dragões. Por outro lado, já vivendo aventuras juntos, eles até tinham conseguido criar artefatos novos para voar. Junto com Banguela, descobriram muitas outras terras. Astrid e Soluço agora estavam namorando. Mas algo preocupava muito. Faz poucos dias que Soluço se tornou chefe da tribo. Mas Soluço não se sentia capaz de assumir essa responsabilidade e achava que nunca estaria pronto para isso. Astrid o animava, dizendo para buscar a resposta dentro do coração. Em seguida, foram para um lugar cheio de gelo. Lá encontraram alguns caçadores de dragões que estavam capturando um dragão. Banguela e Soluço chegaram com Astrid para salvar o dragão. Nesse momento, conheceram Eret, um caçador que trabalhava para Drago, um cara conhecido por ser muito forte. O forte dos caçadores tinha sido destruído por um dragão que soltava gelo e eles achavam que os responsáveis eram Soluço e Banguela. De qualquer forma, eles conseguiram escapar dali, salvando o dragão da Astrid. Quando chegaram de volta à ilha, Soluço foi direto contar tudo para seu pai. No começo, o estoico parecia não dar muita bola, até Soluço mencionar que os homens que encontraram eram caçadores que trabalhavam para Drago Sanguebravo. Ao ouvir esse nome, Estoico ficou muito preocupado e decidiu fechar toda a ilha, trancando todos os dragões para proteger a todos. Soluço ainda não entendia direito o que estava acontecendo, até que seu pai explicou quem era Drago. Drago Sanguebravo era um homem maluco e sem piedade. Se conseguisse capturar os dragões, tudo viraria um caos. Soluço queria falar com ele para resolver isso de forma pacífica, mas Estoico tinha certeza de que uma guerra estava por vir. Soluço acreditava que poderia convencer Drago a desistir de seus planos. Então, ele saiu da ilha disposto a fazer isso. Chegou ao acampamento dos caçadores e se ofereceu para ser levado até Drago para conversar sobre os dragões. Soluço queria convencê-lo de que os dragões eram criaturas boas e leais quando se ganhava a confiança deles. Nesse momento, o estoico chegou com os outros para resgatar Soluço. Soluço entendia a atitude de seu pai, mas estava confuso. Acontece que houve uma reunião entre os chefes de tribo sobre a ameaça dos dragões. No meio da reunião, apareceu um homem vestido de maneira peculiar, cheio de cicatrizes, que se apresentou como Drago Sanguebravo. Ele prometeu ajudar todos a derrotar os dragões, dizendo que só ele poderia mantê-los seguros se todos se submetessem a ele. Todos riram e Drago Sanguebravo foi embora, ameaçando-os. De repente, apareceram dragões com armaduras que destruíram tudo. Nesse momento, Estoico sentiu um verdadeiro terror, sendo o único a sobreviver. Apesar disso, Soluço ainda acreditava que poderia fazer Drago mudar de ideia. Assim como conseguiu mudar a forma de pensar de Estoico, Soluço estava determinado a fazer o mesmo com Drago. Ele partiu, mas no caminho apareceram dragões comandados por uma pessoa que sequestrou Soluço. Banguela, sem Soluço, não conseguia voar e acabou caindo no mar. Soluço foi levado a um lugar onde havia muitos dragões e o forte dos caçadores. Levaram Banguela até lá, mas ele estava são e salvo. Quem apareceu foi uma mulher chamada Valka, a mãe de Soluço. Ele ficou muito confuso, mas Valka pediu calma e o levou a seguir com ela. Enquanto isso, Estoico e os outros procuravam Soluço para levá-lo de volta para casa. Soluço passou um tempo com sua mãe, que o levou a um lugar cheio de dragões. Lá ele descobriu que Valka resgatava dragões e contou como conseguiu conquistar Banguela e mudar a mentalidade da aldeia. Valka contou a ele que, quando vivia em Berk, muitas vezes tentou convencer Estoico a não matar mais dragões. Um dia, um dragão entrou em sua casa, mas, em vez de machucá-lo, apenas o observou. Quando Estoico chegou, o dragão fugiu, seguindo Valka para longe dali. Valka mostrou a Soluço o lugar onde vivia e apresentou a ele o rei dos dragões, um dragão gigante, que com seu sopro congelado construiu o ninho. Esse dragão alfa controlava todos os dragões do ninho, exceto os filhotes que não obedeciam ninguém. Enquanto isso, os amigos de Soluço descobrem que Estoico e Bocão foram capturados por Drago. Eles decidiram ir resgatá-los, sequestrando Eret para que os levasse
chegasse até Drago. Valka e Soluço começaram a conviver e se perceberam parecidos. Valka pediu desculpas por ter deixado Soluço todo aquele tempo e sugeriu que vivessem juntos, para que ela pudesse ensinar a ele tudo sobre os dragões. Juntos poderiam descobrir novas espécies. Soluço aceitou e propôs que ambos fossem falar com Drago. Mas Valka disse que não, que o que deveriam fazer era cuidar dos dragões deles. Eret levou os amigos de Soluço até Drago. Eles foram capturados e tentaram convencer Drago a deixá-los em paz, dizendo que na ilha havia muitos dragões. Mas em vez de se intimidar, Drago ordenou que seus homens primeiro destruíssem o ninho onde estava o dragão alfa e depois tomassem Berk. Enquanto isso, Stoico e os outros chegaram ao ninho dos dragões para resgatar Soluço. Quando Soluço viu Stoico, tentou explicar que Valka estava viva, mas Stoico não deu atenção. No entanto, Stoico a viu e ficou completamente impressionado, dizendo que ela era tão linda quanto no dia em que partiu, até mesmo roubando um beijo dela. Por outro lado, os amigos de Soluço estavam prestes a morrer quando enfrentaram os homens de Drago. Eles foram salvos e todos foram resgatar os dragões. Os pais de Soluço continuaram conversando e lembrando o quanto se amavam no passado. Eles tinham esperança de voltar a ser uma família. Nesse momento, Drago e seus homens chegaram ao ninho do dragão alfa. Valka, Stoico e Bocão trabalharam juntos para salvar os dragões. A meta de Drago era fazer o alfa sair. A batalha começou e os amigos de Soluço também apareceram e enfrentaram Drago. E nisso, Astrid descobre que Valka era a mãe de Soluço. O dragão alfa apareceu e Drago também trouxe seu próprio alfa, igual ao que estava no ninho. Drago tentou matar Valka, mas Stoico a salvou. Os alfas começaram a lutar entre si. O alfa de Drago acabou matando o alfa do ninho e assim todos os dragões passaram a ser controlados pelo novo alfa, que por sua vez era controlado por Drago. Soluço tentou convencer Drago de que os dragões eram bons, mas Drago explicou que por causa de um dragão ele perdeu o braço e viveu atrocidades na infância. Por isso ele não acreditava em Soluço. Drago ordenou ao alfa que hipnotizasse Banguela. O alfa conseguiu e Banguela então foi em direção a Soluço para matá-lo. Stoico resolveu intervir para salvar seu filho e acabou morrendo. Banguela voltou a si, tentando se aproximar de Stoico, mas muito abalado foi afastado. O alfa hipnotizou todos os dragões. Drago montou em Banguela e todos partiram para atacar Berk. Enquanto isso, os outros ficaram fazendo o funeral de Stoico. Soluço estava em dúvida se poderia ser o chefe, mas sua mãe o encorajou, dizendo que ele era o mais forte. Com isso, cheio de coragem, Soluço e os outros decidiram ir atrás dos dragões bebês para irem até Berk. Quando chegaram ao vilarejo, Drago já estava no controle de Berk, hipnotizando os dragões. Soluço decidiu ir direto até Banguela. Banguela estava sendo montado por Drago, e Soluço tentou deshipnotizá-lo, dizendo o quanto o amava. Banguela voltou ao normal, derrubando Drago. Soluço então montou novamente em Banguela, e juntos com a ajuda dos inventos de Soluço, enfrentaram o Alfa. Eles achavam que tinham vencido, mas o Alfa contra-atacou. Banguela se colocou na frente para proteger Soluço e ambos acabaram congelados, mas Banguela derreteu o gelo, se transformando e desafiando o Alfa. Enfrentaram o Alfa diretamente para proteger Soluço e todos os dragões que não estavam mais hipnotizados começaram a obedecer Banguela. Então Banguela e todos os outros dragões conseguiram derrotar o Alfa e Drago. Dessa forma, Banguela se tornou o novo Alfa e Soluço foi nomeado o novo chefe de Berk. Soluço, Banguela e seus amigos agora se dedicam a resgatar dragões que foram capturados por caçadores e depois levá-los para Berk. Já tinha passado um ano desde a morte de Stoico, e desde então eles tinham resgatado muitos dragões. Além disso, Berk estava cheio de centenas de dragões, e Banguela, sendo o alfa, se preocupava em manter a ordem. Bocão diz a Soluço que está preocupado com a superpopulação de dragões em Berk e com todos os inimigos que tem ganhado em cada resgate. Então Bocão aproveita a oportunidade e diz que Soluço e Astrid deveriam se casar para que juntos tomem o controle da ilha e governem. Ele acredita que Astrid poderia colocar mais ordem nas coisas. Enquanto isso, os chefes de guerra de Drago pediram ajuda a um amigo chamado Grimel para que cuidasse de Soluço. No começo, Grimel não estava muito interessado, pois se via mais como um caçador do que como um recuperador de dragões. Mas quando descobriu que Soluço tinha uma fúria da noite, ele se animou, já que
costumava caçar esses dragões. Os chefes de guerra mostraram a Grimel um dragão que parecia uma fúria da noite, que eles usariam para atrair Banguela. Enquanto isso, Soluço se lembrava de seu pai, quando ele era bem pequeno. Na lembrança, Stoico dizia que um dia ele governaria o mundo oculto, o lugar de onde vêm os dragões. Esse seria o lugar que usariam para mandar os dragões e trancá-los para sempre. Basicamente, queriam separar humanos e dragões para que parassem de brigar. Banguela e Soluço brincavam juntos. Agora Banguela podia voar sem a ajuda de Soluço, que depois de brincar com seu dragão, contou a Astrid sobre a sua lembrança e disse que talvez a solução fosse se mudarem para lá. Mas a Astrid não estava muito de acordo em abandonar a ilha. De repente, Banguela farejou algo e saiu. Acontece que era uma fêmea fúria da noite. Banguela tentou se aproximar devagarzinho e os dois acabaram gostando um do outro. Mas o momento terminou quando a fêmea percebeu que Soluço se aproximava. Depois de atacá-lo, ela foi embora. Banguela tentou alcançá-la, mas não conseguiu. Soluço contou o que aconteceu para os amigos, que notaram como Banguela estava totalmente encantado pela fêmea fúria da noite. Então, Soluço e Banguela saíram para procurá-la na floresta. No caminho, encontraram uma armadilha e Soluço contou aos outros. Eret, ao ouvir, disse que conhecia quem tinha feito isso. Grimel, um habilidoso caçador de dragões, considerado o melhor. Grimel conseguia se infiltrar na mente de sua presa. Na véspera de Natal, enquanto Soluço investigava o mundo oculto, Grimel apareceu, dizendo que era um caçador inteligente e que tinha caçado todas as fúrias da noite, menos Banguela, e que iria atrás dele. Soluço tentou se manter firme, pois sabia que era uma armadilha, mas Grimel já tinha previsto isso e o atacou com dragões. Além disso, ameaçou Soluço, dizendo que, se não entregasse Banguela, ele acabaria com tudo o que Soluço amava. Depois dos acontecimentos, Soluço decidiu convocar uma reunião de emergência com o povo e contou sobre o perigo que estavam correndo. Ele propôs saírem da ilha Berk e irem para o mundo oculto, explicando que seu pai já tinha investigado sobre o assunto. Soluço disse que poderiam buscar o lugar juntos. Muitos não concordaram de primeira, mas Soluço os convenceu, dizendo que Berk não era um lugar, e sim as pessoas. Isso fez os vikings aceitarem a ideia. Eles pegaram algumas coisas e partiram em busca do mundo oculto. Enquanto isso, Grimel e os chefes de guerra descobriram que os vikings tinham deixado Berk. Grimel já esperava por isso e sabia para onde eles iriam. Durante a viagem, os vikings decidiram ficar em uma ilha para descansar, designando-a como seu forte temporário. O plano era seguir em busca do mundo oculto. Valka não estava muito convencida de que se esconder do mundo funcionaria, e disse isso a Soluço. Aquela noite foi romântica quando Banguela sentiu que a Fúria da Luz estava por perto. Ele foi até ela. Com a ajuda de Soluço, ele começou a tentar impressioná-la, mas a Fúria da Luz percebeu que Soluço estava por perto e se afastou. Depois disso, Soluço decidiu fazer uma nova prótese para Banguela, para que ele pudesse voar sozinho. Com a nova prótese, Banguela encontrou sua amada Fúria da Luz e juntos voaram por todo o céu felizes. Banguela e a Fúria da Luz estavam completamente apaixonados, um amor puro. Enquanto isso, os vikings estavam felizes com suas novas terras, adoravam a ilha. Soluço estava preocupado com Banguela, pois ainda não conhecia bem a Fúria da Luz e achava que Banguela poderia precisar de ajuda. Seus amigos tentaram acalmá-lo. Valka chegou e sentiu que Grimel estava se aproximando. Então Soluço propôs ir até ele para capturá-lo antes que os encontrasse. Soluço e seus amigos foram procurar Grimel, mas era tudo uma armadilha e Grimel os capturou. Grimel contou que quando era pequeno encontrou uma fúria da noite enquanto ela dormia e a matou. Esse simples ato fez com que ele se tornasse um herói em sua vila e a partir daí decidiu matar todas as fúrias. Soluço tentou convencê-lo de que os dragões eram bons, mas não teve sucesso. Grimel tinha dragões, mas os drogava com seu próprio veneno para torná-los assassinos de dragões. Esses dragões não eram controlados pelo dragão alfa. Os dragões de Grimel atacaram Soluço e seus amigos, que quase conseguiram escapar com a ajuda do dragão de Valka. Mas ao chegarem ao grupo, perceberam que tinham deixado Cabeça Quente para trás. Soluço queria ir atrás de Banguela, mas todos disseram que ele estava com a Fúria da Luz e talvez não voltasse. Isso deixou Soluço triste, pois ele não esperava que Banguela fosse embora para sempre. Astrid, seguindo o conselho de Valka, tentou animar Soluço e ambos decidiram buscar Cabeça Quente.
Enquanto isso, Cabeça Quente conseguiu irritar Grímel tanto que ele a deixou ir embora com seu dragão, e ela se foi finalmente livre. Astrid e Soluço chegaram à grande cascata no limite do mundo, encontrando o mundo oculto. Era um lugar maravilhoso que fazia os dragões brilharem. Lá encontraram Banguela. Ao lado de sua amada, Banguela se tornou o alfa do lugar. Soluço ficou um pouco triste ao perceber que Banguela pertencia àquele lugar. Decidiu ir embora com Astrid, mas de repente foram atacados por um dragão mau. Banguela percebeu e o salvou, levando-os de volta à ilha. No caminho, Soluço teve outra lembrança com seu pai. Nessa lembrança, Estoico dizia que o amor era a coisa mais importante da vida. Mesmo que às vezes traga perdas, sempre vale a pena. Não há maior presente que o amor. Chegando à ilha onde os vikings estavam, Soluço disse a Banguela que entendia que ele pertencia ao mundo oculto. Enquanto conversavam, Banguela viu a Fúria da Luz e foi atrás dela para buscá-la feliz, o que deu a Soluço esperança de que talvez não se separassem tão cedo. Cabeça Quente chegou dizendo que tinham a deixado ir, mas Soluço percebeu que era uma armadilha. Soluço tentou avisar Banguela, pois Grímel estava ali junto com a Fúria da Luz. Desesperado, Banguela foi enfrentar Grímel, mas acabou ferido e capturado, assim como a Fúria da Luz. Grímel levou os dois, além dos outros dragões. Soluço ficou muito mal, se culpando, mas Astrid o acalmou e ajudou a pensar em um plano para salvar Banguela e os outros dragões. Soluço pediu que todos se preparassem, pois iriam resgatar os dragões sem a ajuda deles, o que parecia impossível. Enquanto isso, os dragões começaram a ser presos em jaulas. Banguela estava preso e seus amigos se preparavam para o resgate usando trajes especiais. Eles chegaram ao barco onde estavam os dragões e enfrentaram os inimigos, tentando libertar os dragões. Soluço foi resgatar Banguela e a Fúria da Luz, determinado a salvar seus amigos. Grímel acabou montando na Fúria da Luz, enquanto Soluço soltou Banguela e saíram de fininho perseguindo Grímel. No processo, Banguela e Soluço conseguiram derrubar Grímel da Fúria da Luz, mas Banguela foi atingido e estava caindo. Soluço a desamarrou e pediu que ela salvasse Banguela, sacrificando sua própria vida. A Fúria da Luz conseguiu salvar Banguela e depois chegou a tempo de salvar Soluço também. Depois se reuniu com Banguela. Os outros vikings chegaram e depois de se reunir com seu amigo, Soluço percebeu que ele e Fúria da Luz ainda tinham aquela conexão, mas Banguela parecia receoso de partir. E Soluço disse a Banguela que era hora de pensar em si mesmo, e eles se despediram. Da mesma forma que todos os vikings fizeram com seus próprios dragões, vendo Soluço seguir todos eles para sua nova vida. Algum tempo depois, os vikings se instalaram na nova ilha e Soluço e Astrid finalmente se casaram. Passou muito tempo e agora Soluço e Astrid tinham uma família. Todos foram ao mundo oculto para ver os dragões e Soluço se reencontrou com Banguela e outros dragões. Eles nos disseram que os dragões ainda existiam, apenas estavam escondidos, esperando que o mundo se tornasse um lugar seguro para eles, para que pudessem voltar a viver em paz com os humanos. Os habitantes de Berk sabiam disso muito bem. Terminando assim a trilogia de filmes da DreamWorks, Como Treinar Seu Dragão 1, 2 e 3. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo em Berk. Valeu, é nóis. Fui.